Pode, meus amigos. O voto obrigatório não é cláusula pétrea. O voto no Brasil, ele pode sim ser transformado em voto facultativo. É claro que para isso seria necessária uma emenda constitucional. Ou seja, bastaria então fazer uma emenda constitucional, uma emenda na Constituição de 88, e aí sim, com essa emenda constitucional, poderíamos transformar o voto de obrigatório para facultativo. Mas lembre-se que para algumas pessoas o voto já é facultativo. Você lembra? Aquelas 3 pessoas para as quais o voto já é facultativo? Eu vou lembrar vocês, vou lembrar. Primeira pessoa para a qual o voto é facultativo: para os maiores de 16 e menores de 18. Para os analfabetos. O analfabeto, ele pode votar se quiser, o voto é facultativo. E os maiores de 70 anos. Para essas 3 pessoas, o voto já é facultativo. Tudo bem? Vamos à próxima pergunta que nos foi feita? Vamos ver o que os alunos têm a perguntar. Pergunte ao professor. Professor Flávio, em que momento se verificam as condições de elegibilidade? Essa pergunta, meus amigos, que parece ser simples, ela é bastante complexa. Eu disse para vocês sobre algumas das condições de elegibilidade. Se lembra disso? Condições de elegibilidade são aquelas condições exigidas para ser votado, para ser eleito. Então, por exemplo, uma condição de elegibilidade, a idade mínima. Outra condição de elegibilidade, a filiação partidária. Outra condição de elegibilidade, o fato de ser brasileiro. Outra condição de elegibilidade, ter seu domicílio na respectiva circunscrição. Ou seja, vimos as condições de elegibilidade. Mas o que o aluno perguntou é: qual é o momento em que nós devemos verificar essas condições? Será que é no momento do registro da candidatura? Será que é na data da eleição? Será que é na data da posse? Qual é o momento em que nós vamos verificar as condições de elegibilidade? E aí, meus amigos, preste muita atenção, porque teremos uma regra e uma exceção. Qual é a regra? Em qual momento nós, via de regra, vamos verificar as condições de elegibilidade? A regra, meus amigos, é o momento do registro da candidatura. Isso mesmo. No momento em que houver o registro da candidatura é que nós vamos verificar se as condições de elegibilidade estão presentes ou não. Então, no momento do registro da candidatura. Mas tem uma exceção, como eu falei para vocês. Sabe qual é a exceção? A idade mínima. Meus amigos, segundo o Supremo Tribunal Federal, a verificação da idade mínima deve acontecer na data da posse. Na data da posse, e não na data do registro da candidatura, é a data da posse. Sabe o que aconteceu no Brasil por causa disso? Na última eleição, tivemos alguns vereadores eleitos com 17 anos de idade. Flávio, como assim? 17 anos e foi eleito vereador? Como isso se justifica? Eu explico. É que esses rapazes, esses jovens eleitos vereadores no Brasil, eles completariam os 18 anos antes da posse. E aí é possível, meus amigos. Então, em resumo, as condições de elegibilidade são verificadas no momento do registro da candidatura. Mas quanto à idade, essa é verificada no momento da posse. Compreenderam? Tranquilo? Falei que a questão ela não era tão simples de ser respondida, mas pode aparecer num concurso público, pode aparecer no exame do OAB, estaremos aptos a responder certamente. Vamos à próxima questão? Vamos ver o que os alunos têm a perguntar? Vamos lá, pergunte ao professor. Professor Flávio, quais são as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos? Muito boa pergunta. Quais são as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos? Primeiro, deixo aí um alerta para todos vocês. Nunca use a expressão cassação dos direitos políticos. Isso não existe mais.
Não existe mais cassação dos direitos políticos, meus amigos. Não existe mais isso. O que nós temos no Brasil é a perda e a suspensão dos direitos políticos. Isso mesmo. Perda e suspensão dos direitos políticos. Qual a diferença entre perda e suspensão? A diferença é que a suspensão, ela é temporária, enquanto a perda, em princípio, é definitiva. É bem verdade que todos esses quadros podem ser revertidos. E, inclusive, as hipóteses de perda, de suspensão dos direitos políticos podem ser revertidas. Mas a diferença principal é essa. Perda é definitiva, suspensão é temporária. As hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos, nós vamos encontrar no artigo 15 da Constituição Federal. Isso mesmo, artigo 15. Quer saber quais são as hipóteses? Vou começar pelas hipóteses de perda dos direitos políticos. Primeira hipótese de perda acontecerá quando a pessoa deixar de ser brasileira. Mas é possível isso? É possível deixar de ser brasileiro? É possível, sim. Há algumas hipóteses na Constituição em que a pessoa deixa a nacionalidade, perde a nacionalidade brasileira. Por exemplo, existe uma ação para cancelamento da naturalização. Se deixou de ser brasileiro naturalizado, perde os direitos políticos. Outra hipótese é a aquisição voluntária de uma nacionalidade originária. Adquiriu uma outra nacionalidade que não a nacionalidade originária, perde. Por exemplo, o sujeito que é brasileiro se naturaliza americano, deixa de ser brasileiro e, portanto, perde os direitos políticos. Outra hipótese de perda de direitos políticos é uma hipótese ligada à chamada escusa de consciência. Escusa de consciência. Escusa de consciência está prevista lá no artigo 5º, inciso 8 da Constituição. Eu explico facilmente. Consiste na hipótese em que qualquer pessoa pode, diante de uma obrigação a todos imposta, uma pessoa pode aí alegar um motivo religioso, um motivo político que a isente daquela obrigação. Só que nesse caso, se a pessoa se isentou daquela obrigação e ela não cumpriu uma prestação alternativa, ela perde os direitos políticos. Ela perde o direito de votar e de ser votada. Hipóteses de suspensão dos direitos políticos, que é por prazo temporário, nós encontramos também no artigo 15 da Constituição Federal. Temos lá a hipótese de improbidade administrativa. Se uma pessoa é condenada por improbidade administrativa, terá suspensos os seus direitos políticos. Uma outra hipótese de suspensão dos direitos políticos é a condenação por sentença criminal transitada em julgado. O réu foi condenado por uma sentença transitada em julgado. Enquanto durar aquela condenação, ele terá os seus direitos políticos suspensos. Em resumo, complemente o programa de hoje com a leitura do artigo 15 da Constituição Federal. Lá nós encontramos todas as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos. Tudo bem? Vamos a mais uma pergunta feita aí pelos nossos alunos de todo o Brasil. Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor Flávio, preso pode votar? Essa pergunta é extremamente capciosa. Quantas pessoas se equivocam no momento de respondê-la? O preso tem ou não tem o direito de votar? O preso vota ou não vota? Depende. Depende do preso, meus amigos. Depende do preso. Existe aquele preso que está preso em razão de uma sentença condenatória irrecorrível. Esse preso que está cumprindo uma pena, esse sim não pode votar. Isso porque nós vimos agora há pouco, nos termos do artigo 15 da Constituição Federal, que a condenação criminal por sentença transitada suspende os direitos políticos. Diante desse cenário, evidentemente que se ele foi condenado por sentença irrecorrível, enquanto durarem os efeitos da condenação, ele não pode votar. Então esse preso, em decorrência de uma sentença condenatória irrecorrível, esse não pode votar. Mas e os outros presos? Como, por exemplo, aquele que foi preso porque não pagou pensão alimentícia.